Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, antes de começar essa aula número 57, eu gostaria de agradecer a todos aqueles alunos que me enviaram mensagem ou deixaram nos comentários a questão das frases sobre a aula passada, a aula número 56. Então, vocês todos estão de parabéns e amanhã de manhã cedo, sábado, às 10 da manhã, eu vou postar um vídeo então com algumas frases que podem ser corrigidas, que talvez seria melhor o aluno escrever de outra forma. Então, se você deixou nos comentários algumas frases lá, pode ter certeza que amanhã, se tiver alguma coisa errada ou se tiver alguma observação para ser feita, eu vou colocar lá para vocês e vocês vão conseguir acompanhar também o que está certo, o que está errado, o que vocês podem melhorar. Tá legal? Então, meu compromisso é com você que deixou os comentários com as frases da aula número 56. Eu vou lá e eu vou então explicar um pouquinho melhor os erros que aconteceram. Muito obrigado pela colaboração, por toda a participação e envolvimento de vocês. Mas vamos lá então conversar um pouco sobre o que a gente vai ver na aula 57 do projeto do Zero ao Mil. O projeto do Zero ao Mil, então, é para que você aí em casa aprenda as 1000 palavras mais utilizadas do inglês. Quando você sabe as 1000 palavras mais utilizadas, fica muito mais fácil você entender a maioria das coisas que são faladas nos filmes, a maioria das coisas que são faladas nas músicas, a maioria das coisas que são faladas pelos estrangeiros. Você tem uma chance muito maior para se comunicar e para entender. Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai ver na aula de hoje? Vão ser 3 palavras novamente com 3 exemplos. A primeira palavra é place. A segunda é become. Não é become, não é become, é become. Become. Place, become e number. Place, become e number. Essas são as palavras que a gente vai ver hoje, perfeito? Então vamos lá para a nossa tela de aula que a gente utiliza sempre, que vocês já estão acostumados. Então hoje a gente vai só relembrar um pouquinho quais foram as palavras da aula 56 que eu estava falando aqui, parabenizando. Se você aí em casa ainda não fez as frases, não tem problema, você pode fazer, coloca lá nos comentários da aula número 56 que eu também vou deixar minha opinião, meu comentário para que você consiga se desenvolver. A aula 56, então, a gente viu as palavras meat, que significa carne. A gente viu a palavra air, que significa ar. E a gente viu a palavra day, que significa dia. Meat, air e day. Então, hoje, a gente vai para a aula 57. Mas eu vou encerrar aqui a semana de número 8. Exatamente, a gente está encerrando a semana de número 8 e estamos indo para a semana 9. 9 semanas já que nós estamos juntos, então. Essa aqui é a aula número 57. Aula de número 57. E o que a gente vai ver nessa aula de número 57, então, pessoal? Deixa eu olhar aqui no que eu deixei anotado para gente conversar. A gente vai ver as palavras, então, place. A gente vai ver a palavra become. E a gente vai ver a palavra number. Eu deixo anotado aqui na minha sequência para que eu não pule nenhuma palavra e que aqui a gente tenha uma conversa, então, na hora, para seguir uma sequência lógica, certo? Como são 1000 palavras, é praticamente impossível para mim lembrar as palavras em ordem. Então, é por isso que eu tenho anotado elas aqui. Eu espero também que você aí em casa tenha anotado, tenha o seu caderninho, que ele ajuda muito para a questão dos estudos. Quando você escreve, é muito melhor do que qualquer tecnologia que a gente vê de computador, de tablet, de celular. É comprovadamente, cientificamente comprovado que as pessoas que têm um caderno, que anotam num caderno,
conseguem lembrar muito melhor do que aquelas que têm um computador. Não vou postar estudos aqui, mas se alguém tiver uma dúvida, é só me deixar uma mensagem que eu procuro esse estudo para compartilhar com vocês. Vamos então para a aula número 57. O que a gente vai ver então? Place. Place, então, é a primeira palavra. Place significa lugar. Place significa lugar. Become. Become significa se tornar, se tornar, se transformar. Se tornar, se transformar, vir a ser. Eu vou deixar até as 3 aqui, vir a ser. Perfeito? Que no caso, por exemplo, que a gente poderia utilizar, ele veio a ser professor. Então, a gente utilizaria o become. Deixa eu alterar aqui que eu escrevi errado. Eu coloquei com A, que no caso é o became, com o, que é o become. Certo? Eu vou explicar depois para vocês a diferença entre os dois. E que no caso, um é no passado e outro é no presente. Eu vou explicar, pode deixar. E number. Number, que significa números. Deixa eu colocar aqui, número. Number, número. Perfeito, então, pessoal. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver, então, place, become e number. Essas são as palavras do dia para a gente trabalhar, então. Antes de eu começar, eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários se o som está bom ou se o som está ruim. Porque eu tive alunos reclamando que o som estava muito baixo para gravar o áudio com mais intensidade, mais alto. Então, se ele está baixo ainda, por favor, deixa nos comentários que eu vou tentar deixar alguma forma de aumentar ainda mais ele. Se ele está bom, coloca nos comentários, Lucas, tá joia, tá ótimo, tá muito bom o áudio. Pode seguir da forma que tá. Legal? Vamos lá então para a primeira parte da aula. Então aqui a primeira palavra e as primeiras 3 frases. Place, lugar. Certo? Então place é lugar. Eu não lembro o lugar que eu encontrei isso. Então isso pode ser um cachorro, uma caneta, uma chave, um passarinho, um gato, qualquer coisa. Esse isso a gente vai utilizar como se fosse alguma coisa. Então por isso a gente vai utilizar o it. Perfeito? Agora o eu. Eu não lembro. Eu não lembro. Para falar em inglês eu não lembro, a gente vai utilizar então o I don't remember. Mas antes, vamos para as outras palavras com lugar, certo? Onde é este lugar? Então, imaginando que você está conversando com alguém. Você está conversando com uma pessoa e ela mostra uma foto para você e você diz, nossa, que lugar maravilhoso. Onde é esse lugar? Aí a pessoa vai falar, esse lugar é Europa, esse lugar é os Estados Unidos, esse lugar é África. Então, tudo isso conta. Agora, vamos utilizar essa mesma forma. Você está conversando com a pessoa. Que lugar? Que lugar? Não, este lugar. Não, vou utilizar o que lugar para vocês perceberem que vai mudar um pouco. Que lugar? Maravilhoso. Maravilhoso. Que lugar maravilhoso. Você faz uma exclamação. Nossa, que lugar maravilhoso. Perfeito? Então aqui a gente tem as 3 situações. Eu vou utilizar então, puxar esses 2 aqui primeiro. Vou colocar para cima, pra gente, porque esse último aqui ele é mais comprido. Então a gente vai ver ele por último, tá certo? E os outros 2 então a gente vê por primeiro. Onde é esse lugar e que lugar maravilhoso? Coloquei o que lugar maravilhoso por primeiro, porque ele é uma afirmação. É fácil de utilizar, bem mais fácil que a pergunta e bem mais fácil que o último, que é uma frase comprida. Deixa eu só tomar um gole do meu café aqui, pra gente começar. Que lugar maravilhoso.
Que lugar maravilhoso, a gente vai falar what, que é uma questão assim estranha. O que? Eu sempre aprendi, Lucas, que o what é para perguntas. Aqui a gente vai ver uma situação diferente com what. E provavelmente, deixa eu anotar aqui no meu caderninho, eu também tenho um caderno, só para vocês saberem, que eu vou fazer uma aula especial só com esse what na situação que a gente vai ver agora, certo? Então, what a wonderful. What a wonderful. O que é esse wonderful? É o maravilhoso. O que um maravilhoso? E place. What a wonderful place. Lucas, não entendi por que a gente utiliza assim. Então, sempre que você quer falar o que, como assim, por exemplo, que pessoa maravilhosa, que estudante dedicado, que professor maravilhoso, que pessoa terrível, que amigo bom você é, a gente sempre vai começar com what. What, o adjetivo e o que a gente está descrevendo. Eu vou fazer um dia não, esse final de semana também. Eu vou fazer para vocês essa questão do what. Então, provavelmente esse sábado eu vou colocar as questões das perguntas, das frases que os alunos fizeram. No domingo eu posto sobre esse what. Então, domingo, fique esperto, fique atento que eu vou colocar no YouTube também para vocês conseguirem assistir. Então, vamos lá. What a wonderful place. Que lugar é esse? Onde é este lugar? Opa, desculpa. Onde é where? Onde é where? Where is this place? Where is this place? Where is this place? Então a gente utiliza novamente o place. Where is this place? Eu não lembro o lugar que eu encontrei isso. Eu não lembro o lugar que eu encontrei isso. Eu não lembro. I don't remember. Eu não lembro. I don't remember. Eu não lembro. O lugar. The place. Que eu encontrei isso. I don't remember the place que eu encontrei isso. Então aqui a gente vai mudar um pouco. No inglês a gente vai precisar falar eu não lembro o lugar onde eu encontrei isso. Onde eu encontrei isso. Por quê? No inglês eles vão utilizar um sentido de onde para localização. No português a gente fala um que, mas não tem problema. Aqui no inglês vai ficar igual. No português a interpretação muda, mas a ideia é a mesma. O que importa é a ideia, não a tradução. Então, I don't remember the place where onde eu, where I found. Found é encontrei, encontrar no passado. Found it. I don't remember the place where I found it. Perfeito. Vamos pro become. Become. Become é se tornar, se transformar. E que nem eu falei para vocês, o quando tem o a, ele é no passado. Então eu vou colocar aqui. Become, presente. Become é no presente. E became é no passado. Ok? Eu coloquei um S aqui porque é um passado simples. Da mesma forma aqui é o presente simples. Legal, pessoal? Vou até escrever para ficar melhor ainda para vocês. Presente simples e passado simples. Então, o que é esse presente simples e o passado simples? Nada mais, nada menos é do que aquilo tudo que a gente viu nas aulas. É algo que não vai no presente, é algo que você faz de rotina. E no passado simples, algo que começou e aconteceu no passado. É algo sem mistério, algo simples, sem muita explicação. Estou deixando assim de uma forma simples também. Vamos lá então, tornar, transformar. Eu vou fazer duas frases com become e duas frases com became, para vocês entenderem um pouquinho melhor os dois, legal? Então, become, que é no presente. Eu sempre, ele sempre, torna,
Ele não se torna agressivo. Nós sempre nos tornamos melhores. Então aqui utilizei 2 no presente. As ideias que estavam vindo na minha cabeça são sempre no passado. Por isso que ficou um pouquinho difícil de criar essas frases no presente. No passado, eu posso utilizar várias coisas. Eles se tornaram amigos. Eles se tornaram amigos. Perfeito. E eu me tornei mais feliz depois que você apareceu. Eu me tornei mais feliz depois que você apareceu. 4 frases aqui que a gente tem então. Ele não se torna agressivo. Ele não se torna, eu vou colocar aqui então, agressivo. Perfeito. Ele não se torna agressivo. Ele não se torna chato. Vou colocar uma palavra diferente. Quando ele bebe. Ele não se torna chato quando ele bebe. Então, aqui as frases já estão ficando um pouquinho maiores. Ele não se torna. Então, ele does not. He doesn't. He does not. Ele não se torna, que é o he doesn't. He doesn't. He doesn't become. He doesn't become. Deixa eu colocar aqui em letras maiúsculas que a gente está aplicando o torna. Então, quando a gente quer falar a questão de se tornar, se transformar, de vir a ser, a gente usa o become. Então, ele não se torna, he doesn't become. Ele não se torna chato, he doesn't become boring, que é chato quando ele bebe. When he drinks. Olha só, a gente já está juntando 2 frases. Não se tornar e beber. Então, agora a gente já está um pouquinho mais à frente, perfeito, pessoal? Como a gente está usando o presente nos 2, adicionamos o S aqui, porque é terceira pessoa, he drinks. Então, adicionamos um S aqui. Agora vamos para a segunda. Nós sempre nos tornamos melhores. Nós sempre nos tornamos melhores. Deixa eu colocar aqui, nós sempre nos tornamos melhores. Nós sempre nos tornamos melhores quando estudamos. Coloquei aqui então uma frase um pouquinho maior. Nós sempre, we always, nós sempre. Tornamos, we always nos tornamos, we always become. Então, become com o. Então, nós sempre nos tornamos. Nós sempre nos tornamos, que no caso seria nós sempre tornamos. Ou nós sempre viramos, pode ser também, tornamos. Então, por isso que eu coloquei só o become. Não tem aquele nos ali no inglês, não é necessário. Ok? Então, aquele nos tornamos é o become, que é o se transformar, virar. Melhores. We always become better. Better é melhores quando a gente está falando uma versão melhor. Estamos fazendo uma comparação. Melhor que antes. Estamos agora melhor que antes. We always become better quando estudamos. When we study. Então, por que o we? Porque quando estudamos, aqui existe um nós escondido na frase. Quando nós estudamos. Por isso que eu coloquei aqui um we embaixo no inglês, certo? Mas no português não precisa. No inglês precisaria. Sempre utilize o maior número de sujeitos que dá, certo? Porque no inglês o verbo vai ser sempre a mesma coisa, vai ser study, 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 study. No inglês vai ter estudamos, estudais, estudam, estudo, ele estuda, então sempre muda. Então é fácil a gente identificar o sujeito, mas no inglês não. Vamos lá seguindo então. Became no passado. Então aqui o become
e agora o became, passado. Eles se tornaram amigos. Talvez eles brigavam bastante antigamente. Eles se tornaram amigos. Então aqui, passado, certo? Vocês concordam comigo que essa aqui é no passado? Tornaram, está no passado. Eles se tornaram amigos. They, que é eles, se tornaram. They became. Eles se tornaram. They became friends. They became friends. Simples assim. Só que agora a gente colocou um A. Em cima com o a gente fala become. E com A, became. Então, they became friends. Eu me tornei, agora tem um tornei aqui, ó. Eu me tornei mais feliz depois que você apareceu. Eu me tornei. I became. Eu me tornei. I became. Mais feliz, happy, que é feliz, só que a gente está dizendo um mais. A gente não vai falar more happy. A gente vai falar happy, tiramos o I, Y, colocamos o IER. Isso aqui, esse ER, significa mais, junto com o adjetivo. I became happier. Essa questão aqui do ER, essas regras todas aqui estão em aulas anteriores. Então, caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou mostrar para você como que se faz. Eu vou indicar links de pesquisa para ficar mais fácil. I became happier, que é mais feliz, então eu me tornei mais feliz. Depois, after, depois que você apareceu. After you appeared. Então, I became happier after you appeared, que é eu fiquei mais feliz, eu me tornei mais feliz depois que você apareceu. Temos aqui, então, as nossas outras duas frases com became. Então, a gente viu became, become. Hoje a aula, então, vai ter 4 palavras. Embora sejam parecidas, as duas, tem duas aqui especiais. Número, que é number. Number. Você é o número 1. Então, digamos que a gente está, talvez, elogiando uma pessoa. Você é o número 1. Primeiro que a gente utiliza número. Qual é o número do seu pedido? Então, você está num restaurante dessa vez. E talvez o seu pedido está atrasado, ou alguém gritou já o número do seu pedido e você não foi lá pegar. Então, eles perguntam, moça, moço, senhor, senhora, qual é o número do seu pedido? Aqui, então, uma forma prática para você ver. A outra forma também, qual é o número do quarto? Qual é o número do quarto? Vocês alugaram, vocês reservaram um quarto de hotel e você esqueceu o número do seu quarto. Aí você pergunta para o recepcionista, qual é o número do quarto mesmo? Então, você quer repetir, quer relembrar qual que é o número do quarto, só para ter certeza. Qual é o número do quarto? Você vai aplicar, então. Você é o número 1. Vamos lá para a primeira, então. Você é o número 1. You are the number 1. You are the number 1. Você é o número 1. Qual é o número do seu pedido? What is, qual é? What is o número do seu pedido? Então, primeiro a gente vai colocar o seu pedido e por último o número, ok? No inglês, então, tem umas inversões que isso também já foi explicado, pessoal. Não posso, todas as aulas, explicar tudo de novo. Mas aqui a gente está descrevendo o número, então a gente está descrevendo o pedido, então o número do pedido. Então a gente vai falar what is your order, que é pedido. Estamos falando então do número. Qual é o número do seu pedido? What is your order number? A gente não vai falar number order, a gente vai falar order number. Número do pedido. What is your order number? Perfeito? E a última, qual é
o número do seu quarto. A mesma coisa aqui, a gente vai falar primeiro o room e depois o quarto. What is your room number? What is your room number? Eu também posso falar que é a mesma coisa em cima. What is your... Não, eu vou deixar só aqui que eu coloquei uma coisa erradinha aqui, que esqueci um R. What's your room number? What's your room number? Da mesma forma, se eu quisesse falar qual é o seu número da sorte, what's your lucky number? Perfeito, pessoal. Vamos repetir agora qual que é a ideia. Eu falo a frase e você pausa o vídeo, repete em voz alta e dá play de novo para escutar a próxima frase, repete, a play na próxima frase, repete. Aí você vai praticar também o seu inglês. Vamos lá para o primeiro então. What is your room number? What is your room number? Qual é o número do quarto? What is your room number? Aqui eu coloquei errado, pessoal, que eu vi agora que não é o seu número do quarto. Eu tinha colocado o número do quarto. What is the room number? What is the room number? Perfeito? Qual é o número do quarto? Você poderia falar what is the number of the room também, que eu ia falar e não falei aqui, mas vou colocar what is the number of the room. Você pode usar essas duas formas. Se você não coloca o of the, então aí vai o room number, certo? Vamos lá então. What is the number of the room? What is the room number? Qual é o número do quarto? What is ou what's your order number? What is your order number? Qual é o número do seu pedido? What is your order number? You are the number one. You are the number one. Você é o número 1. I became happier after you appeared. Eu me tornei mais feliz depois que você apareceu. I became happier after you appeared. They became friends. Eles se tornaram amigos. They became friends. Aqui a gente viu became também. Então, number, terminamos. Became, também terminamos. Deixa eu repetir aqui. I became happier after you appeared. They became friends. Então, aqui terminamos o became. Vamos para o become. Become. We always become better when we study. We always become better when we study. Nós sempre nos tornamos melhores quando estudamos. We always become better when we study. He doesn't become boring when he drinks. He doesn't become boring when he drinks. Ele não se torna chato quando ele bebe. He doesn't become boring when he drinks. Tem muitos bêbados que acabam se tornando chatos. Nada contra, nada a favor. É só um exemplo, certo, pessoal? Então, aqui terminamos o become. Então, a gente viu o became e o become, que fazem parte do tornar-se, transformar. E a última parte, então, place. Place, de lugar. I don't remember the place where I found it. Eu não lembro o lugar onde eu encontrei isso. I don't remember the place where I found it. I don't remember the place where I found it. Where is this place? Onde é esse lugar? Where is this place? Where is this place? What a wonderful place. What a wonderful place. Que lugar maravilhoso. What a wonderful place. What a wonderful place. Então, esse aqui é o place, lugar. Temos aqui, então, pessoal, aula número 57. Place, become e number. Place, become e number. Certo, pessoal? Amanhã, então, vou colocar aqui as questões das frases que vocês criaram.
Então, vou dar alguma corrigida, algumas observações. Então, sábado, dia 11 de julho, você pode então já acessar ali pelas 10 horas o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, por onde você estiver acompanhando, para receber então o feedback das frases e também se você poder olhar o que os seus colegas fizeram e você tirar proveito também, utilizar aquelas frases para passar para o seu caderninho e praticar também. Certo, pessoal? Então, um beijo, um abraço e até a próxima aula.